Você não precisa ser um gênio para escrever personagens inteligentes, mas se você não for burro, ajuda a não fazer personagens ruins. Hoje eu vou ensinar como escrever gênios sem parecer amador. Então, como eu disse, o escritor ele não precisa ser um gênio para escrever personagens inteligentes. Você precisa só criar uma ilusão de inteligência, fazer com que o seu público acredite que você é inteligente, que você fez algo inteligente. E lembre-se que a inteligência ela se manifesta de diversas formas, não só de forma lógica, mas também emocional, estratégica e criativa. Só que você pode estar pensando, poxa, como é que eu vou escrever um personagem que ele é inteligente, que ele é mais inteligente do que eu, de uma forma convincente? Porque muitos escritores também fazem personagens gênios que só utilizam do roteiro para parecer inteligentes, como é o caso da sábia em The Boys, ou então muitas encarnações do Sherlock Holmes. Mas lembre-se que você, como escritor, você tem tempo ilimitado para elaborar as falas e as ações dos personagens, e você não precisa fazer isso imediatamente na primeira vez que você for escrever. Se você quiser fazer uma resposta realmente inteligente e você não tiver com uma na sua cabeça, deixe entre colchetes escrito resposta inteligente. Assim você vai lembrar exatamente o que você tem que fazer na revisão. Porém, nem só de respostas inteligentes que se escreve um personagem inteligente. Você já deve ter visto muitos exemplos em livros ou então em filmes, onde existem aqueles gênios, entre aspas, que eles só são enciclopédias ambulantes ou então calculadoras vivas. Sim, eu sei que existem pessoas que são muito boas de cálculo e que sabem fazer cálculos extremamente complexos de cabeça, ou então que se lembram de vários detalhes da história, de leis de cabeça, mas eu não sei se é só uma opinião minha ou se mais pessoas sentem da mesma forma. Mas quando o personagem ele começa a fazer aqueles cálculos que são ridiculamente complicados de cabeça, ou então começa a listar um monte de informações que é claramente só uma forma do escritor falar: olha só, aquele personagem é inteligente, você está vendo? Olha que incrível. Ou pior ainda, o seu personagem ele ser ótimo na escola, mas você não dar nenhum motivo do porquê que ele é inteligente, ou então nem mostrar que ele é inteligente, você só mostra que ele tira notas boas na escola, que ele é um gênio. E outro sinal de má escrita de gênios é você transformar a inteligência do seu personagem como a única característica de personalidade dele. Ou seja, o seu personagem ele não tem mais nada de interessante além de ser inteligente. Ele vai ser o exato estereótipo de personagem nerd. Só que perceba que muitas pessoas inteligentes, superdotadas, com inteligência acima da média, elas não tentam demonstrar isso muitas vezes até para conseguir se relacionar melhor com as pessoas. Mas por alguma razão, a maior parte dos gênios que eu vejo na ficção ou são completamente antissociais e não sabem conversar direito com as pessoas, ou então eles são completamente arrogantes e gostam de mostrar a sua inteligência para todo mundo. Não estou falando que é todos os casos, óbvio que existem personagens inteligentes que saiam desse padrão. Então, resumindo o que eu acabei de falar coisas inteligentes não necessariamente vai fazer o seu personagem parecer inteligente, ele só vai parecer uma calculadora humana ou então uma enciclopédia viva, e nem todo gênio é uma pessoa antissocial ou um completo arrogante. Mas isso eu estava falando mais de gênios na questão lógica e analítica, ou então enciclopédica, onde o personagem tem muito conhecimento e memorização de informações, ou então ele é capaz de resolver problemas com rapidez. Mas nós não podemos esquecer também dos outros tipos de inteligência. Existem os gênios criativos, que eles conseguem pensar fora da caixa e conectar ideias. Esse é aquele tipo de gênio que ele vai utilizar o ambiente, ele vai usar a situação ao seu favor para solucionar problemas. E eu acho que o jeito para você escrever personagens criativos e que sejam verossímeis é você dar a possibilidade do leitor tirar a mesma conclusão que o seu personagem. Então não invente coisas que o leitor não sabe no momento, uma situação realmente importante onde seus personagens eles vão resolver um problema e daí o personagem ele tira algo do bolso dele que ele tinha guardado e que nunca foi mencionado na história e ele resolve o problema. Isso só vai fazer a sua audiência querer te dar um soco na cara. E eu ajudaria eles, porque isso é completamente patético. Também temos os gênios emocionais, pessoas que elas conseguem entender os outros e influenciar como eles agem. Para você escrever personagens com muita inteligência emocional, você precisa desenvolver o emocional dos personagens. Você tem que entender o que os seus personagens estão dispostos a fazer e por que eles fariam algo, para com que assim o seu personagem ele consiga entender também o emocional dos personagens. Não adianta nada você fazer um personagem que ele é um manipulador, sendo que os personagens que estão junto com ele não têm nenhuma personalidade. Seria como o caso do criativo, você estaria só criando atalhos narrativos e não uma história interessante onde as coisas parecem fluir de forma orgânica. Então eu acho que a dica geral para você escrever personagens inteligentes, para você escrever personagens mais inteligentes que você, é você ter preparação, contexto
e dar esse contexto aos seus leitores, para com que eles consigam tirar as mesmas conclusões que você. Uma história assim é muito mais interessante para os seus leitores e vai deixar eles engajados tentando descobrir o que é que vai acontecer, como que eles se sairiam nessa situação, e não vai ser só um dispositivo narrativo onde ele construiu uma solução para o problema do nada. Não, ele utilizou os elementos que estavam no cenário, que estavam dispostos na história, e ele rearranjou de uma forma inteligente. Então a diferença entre você e um personagem inteligente é que um personagem inteligente vai levar muito menos tempo para criar uma resposta, para reagir de forma inteligente, enquanto você vai levar o seu tempo, você vai pesquisar, você vai fazer uma ou duas revisões e daí sim você vai ter uma resposta inteligente, ou então uma solução criativa para os problemas, entendeu? Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro, era isso que eu tinha para dizer. Considere assinar o clube de membros, lá você tem acesso a uma comunidade no Discord e acesso antecipado a vídeos no canal. Continue lendo, escrevendo e fiquem com Deus. Até!